Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vou aqui te atualizar, cara, com um boletim informativo, bem rápido, bem dinâmico, para você ficar sabendo de tudo que acontece com o nosso Flamengo na data de hoje. Entre essas informações, a gente fala sobre, já existe ali uma possibilidade, tá, da gente ver qual partida o Pulgar vai retornar ao Flamengo. Então a gente já pode ter ali um possível jogo, que ele esteja em campo. O retorno do Jorginho, a importância do retorno do Jorginho, ele sendo relacionado, ele vai viajar, a garantia que vai estar em campo, vamos passar por isso também. O BAP passa por uma reunião com o Conselho, vai tentar aumentar o faturamento com o Maracanã. Que estratégia é essa? Que empresas são essas? Essas que está por trás desse projeto. Além disso, a sequência de jogos do Flamengo, né? A importante sequência de jogos do Flamengo já nos próximos dias, isso pode acabar mostrando um pouquinho, desenhando pra gente o que vai ser o Flamengo nessa reta final. O Estudiantes, o treinador do Estudiantes, acabou falando sobre o Flamengo, né? Então, enfim, a gente vai passar por várias informações aqui. Chega junto, amigo rubro-negro, deixa o seu like, deixa a sua curtida, se inscreva no canal, você que ainda não está inscrito, aperta o inscrever-se, pois diariamente a gente traz informações, notícias, análise e opinião sobre o nosso Flamengo, combinado? Vamos começar pelo Pulgar, porque lá no início da sua lesão, agora está no final, né, desse tratamento da sua lesão, havia ali uma perspectiva de que ele pudesse retornar em outubro. E, a princípio, essa data vai ser confirmada, tendo até um jogo em vista, né, que ele pode retornar. E esse jogo, uma possibilidade dele ser relacionado para o jogo contra o Cruzeiro, embora a maior possibilidade é dele enfrentar o Bahia. Então, para você até ver, né, a gente vai passar por esse assunto. Jogos, né? Cruzeiro, Bahia, tem uma sequência interessante de jogos aí pela frente, tá? Então, o Eric Pulgar, ele tá no final, né? Já da sua recuperação, e essa previsão, então, vai ser confirmada. Aquilo que havia se falado nos bastidores, né? Não oficialmente, vai ser confirmado o atleta podendo, então, retornar em outubro, sendo relacionado ou para o jogo do Cruzeiro, mas provavelmente para o jogo contra o Bahia. Tá? Até falando sobre os confrontos, eu vou passar aqui, na quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Estudiantes pela Copa Libertadores. E ontem, o Estudiantes ele fez a sua partida, seu compromisso local, né, na Argentina, enfrentando o Defensa e Justiça. Pois então, galera, nesse jogo foi um Estudiantes reserva. Como vocês podem ver na escalação, é um Estudiantes reserva. Nem o goleiro Muslera foi a campo, né? Então foi um Estudiantes completamente, né, reserva, apenas um jogador que havia atuado ali contra o Flamengo. O Estudiantes, faltando 10 minutos, mais ou menos, venceu a partida, 1-0 com o gol do Alário, uma jogada pelo lado esquerdo, e aí ele na dividida ali meio com o zagueiro, conseguiu fazer um desvio e marcou o gol da vitória do Estudiantes por 1-0. Mas um time completamente reserva. E o treinador do Estudiantes falou sobre a partida contra o Flamengo, falou sobre o Flamengo e falou, pois agora é oficial, né? O Gonçalo Plata, a Conmebol havia demorado até um pouco, né? Mas oficializou então a exclusão do segundo cartão amarelo, que assim o expulsou, né? E que ele impossibilitaria de jogá-lo contra o Estudiantes. Tirou esse cartão amarelo, o Plata está à disposição, a Conmebol liberou o jogador, reconheceu o erro da arbitragem na partida e na decisão desse lance, então com isso ele vai. E, naturalmente, qual foi a tarefa do treinador do Estudiantes? Veio com a sua narrativa aqui, aquilo. Ele desmente. É engraçado porque ele havia falado que, de fato, o quarto árbitro havia comunicado a ele sobre, e agora ele falou que não teve comunicação nenhuma, e aí trouxe, né, aquele famoso contra tudo, contra todos, falou até de poderio financeiro, enfim, aquilo tudo, e é um jogo de narrativas, é um jogo de bastidor mesmo, né? O Estudiantes vai levar para dentro do vestiário a narrativa que o convém para motivar os jogadores, e o Flamengo tem que fazer o mesmo, né? Levar, não, vamos fazer justiça, nos roubaram no Maracanã, agora vamos ganhar aqui, vamos para cima, vamos entrar mordido e tal, enfim, isso tudo faz parte nessa mobilização dos atletas, do vestiário, isso é do futebol, e os bastidores eles trabalham dessa forma. Então, ontem o treinador, até ironizando, tá? Acho que a palavra até é essa. Ontem o treinador do Estudiantes até meio que ironizou algumas dessas situações que ele, para esse confronto contra o Flamengo, após aí vencer o Defensa e Justiça por 1-0, o time todo reserva, tá? Antes de eu passar até pelos jogos do Campeonato Brasileiro, a gente precisa falar sobre o Jorginho, até porque o jogo da quinta-feira é muito importante e seria muito bom para o Flamengo ter o Jorginho.
como vocês vão em breve já receber a informação, a delegação do Flamengo viajando para a Argentina, você vai ver lá o nome do Jorginho. O Jorginho vai viajar. Aí você automaticamente pode falar assim, pô, fechou. Jorginho viajou, vai enfrentar o Estudiantes. De fato, teria essa lógica, né? Nenhum jogador vai viajar para um outro país tendo que se recuperar para não jogar. Ele, né? Só que tem uma observação importante. Nessa logística do Flamengo, o Flamengo já até havia divulgado antes e depois a gente já teve a confirmação desde a semana passada. O Flamengo ele vai direto para São Paulo. Então, não necessariamente, vamos torcer para que ele possa jogar, né? Mas não necessariamente ele estaria, então, apto, está viajando para estar apto para esse jogo. Pode ser que seja para o jogo contra o Corinthians, tá? Porque o Flamengo vai direto da Argentina para São Paulo para fazer o jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Não vai retornar para depois ir, beleza? Então, com isso, vai esse grupo de jogadores e o Jorginho, você vai ver, ele vai ser lá, vai viajar junto, vai estar. Vamos torcer para que ele esteja recuperado, né? A gente sabe aí que o Jorginho, já as últimas informações, né? Que ele já estava treinando com os companheiros, mas ainda tinha a questão das dores, com isso, né? Foi postergando o seu retorno, mas sem dúvida nenhuma é muito importante. Isso é um fato, cara. Basta assistir os jogos. A presença do Jorginho, ela é importante e a ausência do Jorginho é preocupante, né? Pelo impacto que o Jorginho tem e pelo impacto que o jogador que vai substituir o Jorginho possa vir a ter ou não ter impacto nenhum, que também é impactante, né? Então, cara, vamos ver aí, vamos torcer sem dúvida nenhuma, que é muito importante o Jorginho estar apto nessa. Só peço então sempre aquela moral para você deixar o seu like, tá sempre a sua curtida, é importante lembrá-los, porque a gente está nesse sonho aí de alcançar os 149 mil inscritos, então é importante você deixar essa curtida, você compartilhar os nossos vídeos, indicar os nossos. Se você não tiver ainda inscrito, aperta em inscrever-se. E, cara, indica também nossos vídeos, que é importante para a nossa comunidade crescer por aqui. Vamos lá, o Flamengo tá planejando aumentar o seu faturamento nos jogos no Maracanã. De que forma ele está fazendo isso? Teve uma reunião do BAP, presidente do Flamengo, com o Conselho Deliberativo do clube. E essa reunião já foi ali para alinhar sobre name rights no Maracanã. Primeiramente, o Flamengo foi até o governo do estado do Rio de Janeiro para ver essa possibilidade de que o Maracanã pudesse receber o nome de uma empresa e assim tentar, né, dar para alavancar uma grana com esse name rights. O governo do estado do Rio de Janeiro havia autorizado, embora a gente saiba que há ali uma questão burocrática de que isso tem que entrar oficialmente, né, em diário, né, diário oficial, e aí assina e tal, mas de qualquer forma o Flamengo teve uma prévia autorização. Após essa prévia autorização, o Flamengo então vai buscando parceiros e já trouxe para o Conselho Deliberativo, pois tem três empresas interessadas, então, em colocar ali o seu nome, a sua marca, junto com o estádio do Maracanã. E uma dessas empresas, por mais que o BAP tenha ali um sigilo, a gente já descobriu que é uma Bet, é uma casa de aposta. A gente não sabe, não temos a confirmação, se é a mesma patrocinadora master do Flamengo. E se isso poderia até, se tem contratualmente uma certa exclusividade, talvez por name rights pode vir a ser outra, ou até mesmo a mesma, você comercialmente expande ainda mais com a marca, enfim, a gente não tem a confirmação, mas a gente já sabe que uma dessas seria. Agora é aguardar, e isso sem dúvida nenhuma, né, é ali um método ali para o Flamengo conseguir aumentar ainda a sua arrecadação nos jogos do Maracanã, colocando ali o nome de uma empresa. Cara, próximos jogos do Flamengo. Se você dá uma observada nos próximos jogos do Flamengo, após, né, o jogo contra o Estudiantes, é uma sequência de jogos muito importantes pelo Campeonato Brasileiro. E é uma sequência pesada de jogos. Mas talvez essa sequência dos próximos 5 jogos já possam dar uma dimensão do que vem pela frente. O que vai ser a reta final, né? Em que estágio o Flamengo vai estar nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Pois, após o jogo contra o Estudiantes, o Flamengo tem Corinthians fora de casa, o Flamengo tem um confronto direto contra o Cruzeiro no estádio do Maracanã, um jogo muito importante. Joga fora de casa contra o Bahia. Tem o clássico com o Botafogo, onde o mando de campo é do Botafogo, então logo estádio Newton Santos. E tem outro confronto direto, que é contra o Palmeiras, no Maracanã. E a gente está falando de esses 5 jogos até o dia 18 de outubro. Então, no intervalo de menos de um mês, olha os jogos que o Flamengo tem. Sem contar, passando pelo Estudiantes, ainda tendo ali, né, semifinal de Copa Libertadores. Cara, tá entrando na reta final da temporada e os jogos vão ganhando cada vez mais importância, né? Rapaziada, tamo junto. Obrigado aí pela sua moral. Deixa aí o seu like, deixa a sua curtida. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!